Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nicolas, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like aí, senta na sua cadeira e se prepara pra assistir esse vídeo que tá muito bom. Esse vídeo aqui, ó, tem até roteiro, então se prepara que vai ser bom mesmo. E uma coisa que eu tava pensando muito ultimamente, que é o que eu quero falar no vídeo de hoje, é sobre qual é o peso que a gente tem colocado ou qual o peso que a gente tem compreendido a graça de Deus. Para começar a falar um pouco desse assunto, eu queria falar para vocês um pouco sobre os motivos de por que Jesus morreu pela gente, sabe? Eu vejo que isso é um assunto que teoricamente é de conhecimento geral, mas eu vou passar bem rápido só para relembrar a nossa mente isso bem rapidinho. Ó, Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus, para pagar a nossa dívida pelo pecado, para morrer em nosso lugar, para nos reconciliar com Deus, para derrotar Satanás, para vencer a morte, para remover nossos pecados, para cumprir as Escrituras, para estabelecer a nova aliança, para nos justificar diante de Deus, para nos adotar como os filhos de Deus, para nos santificar, para revelar o amor de Deus, para glorificar o Pai, para reunir um povo para Deus, porque o salário do pecado é a morte, para ser o verdadeiro Cordeiro Pascal e para abrir o caminho de acesso ao Pai. Vendo todos esses motivos de por que Jesus se entregou pela gente, podemos perceber que só tem como haver uma indiferença a tamanho sacrifício e graça de Jesus se a gente não compreender o nosso próprio pecado. Por exemplo, eu nasci em um berço cristão e desde pequeno eu sempre acompanhei na igreja, sempre vi em diversos ambientes assim, essa questão dos testemunhos mirabolantes. Então, tipo, é aquele pastor que era assassino, era aquela pessoa que era drogada, ou alguém que era ateu, não acreditava, mas recebeu uma cura, tipo assim, a pessoa ia morrer e recebeu uma cura, ou tinha um câncer e foi curada. E com esses testemunhos, tipo assim, muito loucos e tudo mais, as pessoas encontraram Jesus, mudaram de vida e tudo mais. Eu sempre olhei pra mim assim, tipo, uma pessoa que cresceu na igreja, nunca se desviou, nunca, sei lá, foi pro mundo das drogas e etc e tudo mais. E a percepção que ficava era que, tipo assim, mano, parece que essas pessoas são mais perdoadas do que eu. No sentido de, tipo assim, parece que ali na cruz, se teve um peso sobre Jesus, parece que elas pesaram muito mais pra Jesus do que eu. Muitas vezes não num sentido, num pensamento ruim, no sentido assim, nossa, olha como eu sou santo e tudo mais, mas até no sentido de, tipo, nossa, Jesus não precisava morrer por mim, sabe? Tipo, meus pecados comparado a eles parece que foram tão poucos que ele não precisava ter feito esse sacrifício. E durante toda a minha vida eu sempre me vi assim, tipo, pô, entendo que eu sou perdoado, da hora, e agora, né? Qual que é a próxima coisa a ser feita? E durante muito tempo eu percebi até em conversas sobre conversão. Porque muitas pessoas têm aquele testemunho que a pessoa entende muito claramente onde foi a conversão dela. Então, tipo assim, eu não acreditava em Deus, aí me convidaram pro culto, bum, aceitei Jesus. Ou, não sei o que, tal pregação me fez aceitar Jesus e tal. E sempre eu ouvi muito isso em várias conversas que eu tinha, em várias pregações, podcasts que eu ouvi e tudo mais. E aí, quando eu olhava pra mim, e aí era tipo, chegou a minha vez de falar como que eu me converti, eu nunca encontrava uma resposta clara, sabe? Não lembro de um dia, de um louvor, de uma pregação, de uma cura, de uma oração, eu não lembro. Assim, eu sempre falo que foi algo muito linear, algo muito natural. Porém, eu vejo que o problema que vem dessa naturalidade, de estar muito acostumado com esse ambiente, é que a graça de Deus parecia sempre algo muito simples. Eu sempre vivi entendendo que Jesus se sacrificou por mim, eu sempre vivi entendendo que teve um Deus que morreu pelos nossos pecados e tudo mais, mas qual é a real importância, sabe? Qual é o peso que isso tem de verdade? E eu vejo que, assim, talvez não a única, mas uma das grandes razões pra gente não compreender a graça de Deus é a gente não compreender o nosso próprio pecado. Então, tipo assim, vendo esses grandes testemunhos e pessoas que foram salvas e tudo mais, parecia que meu pecado, assim, tranquilo, no sentido de, tipo, como se eu pudesse resolver ele por conta própria, não precisasse de tamanho sacrifício, sabe? Como se não fosse tão necessário. Tem uma frase do Spurgeon que me pega muito, que ela fala que ninguém consegue valorizar o Salvador antes de reconhecer a grandeza do seu pecado. Isso é muito louco, porque até mesmo na época que a gente vive, sabe, muita comparação em redes sociais e etc, a gente vive querendo nos comparar. Então a gente tem essa visão de ser melhor ou ser mais, ou até nesse sentido de merecer menos perdão ou mais perdão do que outra pessoa. Então a gente olha, nossa, tal pessoa ali é adúltera, tal pessoa ali é assassino, tal pessoa ali fez tanta coisa errada e tudo mais, eles são grandes pecadores, eles colocaram Jesus na cruz e não sei o quê. Mas a gente precisa entender que
Tipo assim, o nosso orgulho, a nossa fofoca, a nossa religiosidade, a nossa falta de perdão, falta de perdoar, né? Essas coisas que muitas vezes a gente passa despercebido dos nossos olhos, tem o mesmo peso na cruz do que um assassino, do que um ladrão, do que pessoas em que a gente tem essa visão, né? Tem essas pedras nas mãos, essa religiosidade de não conseguir assimilar que o pecado ele é igual. Acho que assim, quando eu paro realmente para entender assim como foi de fato a minha conversão, eu vejo que a linha tradicional seria o pecador, né? A pessoa e o seu pecado encontrando com a graça de Deus. Porém, eu acho que para mim foi eu encontrando com o meu pecado, entende? Por já viver uma vida já conhecendo e sabendo dessa graça, eu precisei encontrar com o meu pecado para aí sim poder encontrar com essa graça. Então eu sempre tive conhecimento, sempre foi algo comum entender e ouvir as histórias e falar, mas o momento, eu acho que decisivo, foi a compreensão de que eu sou esse pecador. Já parou para pensar, tipo, não foi os soldados romanos, não foram os fariseus, não foi Judas, não foi os assassinos e ladrões, fui eu que coloquei Jesus naquela cruz. E eu acho que quando a gente tem essa compreensão de que não existe pecado maior ou menor, mas toda a pequena falha que eu tenho, todo orgulho do meu coração, toda arrogância, tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus tem o mesmo peso sobre Jesus na cruz. E compreender isso é algo muito importante, porque, que nem o Spurgeon falou, né? Se eu não entender a grandeza do meu pecado, eu não consigo compreender de fato a majestade de Deus. Tem uma frase que é constantemente atribuída a Jonathan Edwards, que fala que a única coisa que você contribui para a sua salvação é o pecado que tornou necessária a obra de Cristo. Velho, isso é muito louco. Pensar que a única coisa que eu faço para poder ser salvo é o pecado que desagrada o coração de Deus, pois esse pecado foi o que colocou Jesus na cruz, e foi esse amor e essa graça que me tirou de uma eternidade de condenação. E isso é muito forte, a gente deixar esse orgulho do lado, entender que a gente é pecador, entender que o nosso pecado ele não é menor do que o outro só porque ele não é aparente, só porque ninguém conhece, só porque eu não fui preso ou algo do tipo. O pecado que eu cometo escondido e que ninguém conhece tem o mesmo peso de alguém que está numa vida uma vida de pecado que não conhece a Jesus. E essa compreensão é necessária, entende? No livro Deus Pródigo, Tim Keller fala que somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos acreditar, e ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Isso é muito forte. A compreensão do nosso pecado é a primeira coisa que pode nos levar ao encontro da graça de Deus. Porque se a gente não entende que a gente é pecador, como que a gente vai compreender essa graça, entende? É o princípio ali dos fariseus. Os fariseus, eles tinham todo o conhecimento, os fariseus, eles sabiam da lei de cabo a rabo, sabiam recitar todas as profecias do Messias. Mas quando o Messias estava lá e estava falando ao coração deles, tipo, isso que você está fazendo é errado, essa atitude que vocês estão tendo, a interpretação do que vocês estão enxergando aqui do meu ministério está errada. Mas os fariseus não conseguiam enxergar o pecado do próprio coração deles, entende? Enquanto os fariseus estavam cheios de pedra nas mãos para jogar sobre a mulher adúltera, eles não conseguiam ver o pecado do próprio coração deles. Enquanto eles estavam fazendo muitas coisas para Deus, né? Como a Bíblia diz que, nossa, vocês dão o dízimo até do cominho e do coentro, mas o coração de vocês está longe, sabe? Vocês são como sepulcros caiados, então na aparência vocês são lindos, perfeitos e santos, mas por dentro vocês estão arruinados. Então, essa vida que os fariseus levavam era uma vida onde eles não conseguiam enxergar o próprio pecado. Por isso que eles não conseguiram enxergar a graça de Deus. Então, o convite principal, não sei se você já é cristão ou se você nunca ouviu falar da Bíblia, mas para que a gente tenha um encontro com essa graça, a gente precisa ter uma compreensão do nosso pecado. Em Isaías 6, quando Isaías tem aquela visão de Deus, esse versículo é muito forte. A Bíblia fala que quando ele tem essa visão, a primeira coisa que ele fala é ai de mim, tipo, nossa, eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, eu ando com pessoas com lábios impuros e tudo mais. Então, essa precisa ser o nosso passo quando a gente tem esse encontro com Deus.
Eu vejo muitas pessoas questionando assim, tipo, nossa, como eu sei que eu realmente tive um encontro? Será que eu preciso chorar? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer aquilo? Entenda que o encontro com a luz, ele revela tudo que está na escuridão. Então, o que tem tido ali no fundo do seu coração que precisa ser revelado, ou o que é aquilo que já foi revelado que você encontrou a salvação nele? Esse é o ponto assim do vídeo, entendeu? Encontrar essa tremenda salvação para o nosso tremendo pecado. No livro Graça Transformadora, o Charles Spurgeon fala: sua pior falha nunca é maior do que a graça de Deus, e seu melhor desempenho nunca é tão bom que dispense a graça de Deus. Ele fala isso no livro Graça Transformadora. Então, essa graça é uma graça que não exige nada, sabe? Mas é uma graça que nos impulsiona a agir. Ou seja, a gente não precisa fazer grandes obras ou fazer grandes coisas para que a gente seja salvo, mas porque a gente é salvo, essas obras são geradas dentro da gente. Não é como se eu precisasse pagar um preço para poder receber essa salvação, mas esse preço ele é pago por mim a cada dia por eu ser salvo. A nossa gratidão pela salvação precisa ser maior do que o medo da perdição, entendeu? Nós temos que ser mais gratos porque nós fomos salvos do que viver impulsionado por um medo de ir pro inferno, por exemplo. E assim, para encerrar esse vídeo, eu queria trazer assim uma linha só pra gente concluir. Então, para que a gente consiga entender essa graça, nós entendemos o nosso pecado. Então, a partir do momento que nós somos pecadores e nós encontramos essa graça e nós somos perdoados, o que gera a partir disso? E a parábola que sempre me pega muito é quando Jesus fala sobre o homem que ele é perdoado, né? Então, Jesus ele tá lá com os fariseus e tá com os seus discípulos, e aí chega uma mulher e ela quebra um perfume muito caro no pé de Jesus e começa a chorar ali e tudo mais. E aí os fariseus ficam tipo, olha aquilo ali, tipo, mano, o que tá acontecendo ali? E aí os caras ficam tipo assim nos cochichinhos deles e falam assim, nossa, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e tudo mais. E os caras começam nos bafafazinhos deles, estão ligados? E aí Jesus ele vai lá e fala com Pedro, ô Pedro, pega a visão, o raciocínio do Pai, que agora você vai ficar aqui, ó, chocado. Se tem dois homens que devem uma pessoa, um deve 100, outro deve 50. E aí o rapaz perdoa os dois igualmente. Qual dos dois vai ser mais grato para esse senhor que perdoa a dívida deles? Aí Pedro, né, em toda a sua sabedoria, vai lá e responde: é óbvio que o cara que foi mais perdoado, né? E aí, mano, com os fariseus ali nesse cochichinho de nossa, ele não sabe que é uma pecadora que está aos pés dele, Jesus ele vira e fala: quem muito foi perdoado, muito ama. Mano, absoluto cinema, entende? Mano, era aqui que eu queria chegar com o vídeo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Talvez a falta do nosso amor, tanto por Deus quanto pelas pessoas, talvez aquela motivação ou aquele impulsionamento que falta pra gente vencer o pecado, pra vencer as nossas lutas diárias, talvez seja a compreensão de que a gente é muito perdoado. Ou seja, por eu ser muito pecador, essa grande graça me perdoa, e por ser muito perdoado, eu muito amo. Mano, isso é muito forte, sabe? Isso é muito forte. Eu acho que não tem maneira melhor do que encerrar esse vídeo aqui. Então, se você gostou aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí no canal. E é isso, mano. Você é muito perdoado, independente do que você fez, independente do que você vai fazer. Ele já te perdoou, ele já se entregou naquela cruz por você. Mas não é uma graça barata. Não é uma graça que exige, mas é uma graça que nos impulsiona a fazer mais. É uma graça que nos faz amar como Ele nos ama, como Ele nos amou a cada dia. E é isso. Tamo junto, família, e bora!